Pessoal, a professora Ivânia aqui hoje para falar com vocês do reino protista. Bom, nós já falamos de bactérias, de reino fungi, agora protista então. Os protistas são compostos, o reino protista é composto por protozoários e algas, sendo que as algas são autótrofas, clorofiladas e fotossintetizantes, e elas são uni ou pluricelulares. Os protozoários são somente unicelulares e eles são heterotróficos, enquanto que as algas são clorofiladas e autotróficas. Então essa é uma grande diferença. As algas pluricelulares não formam tecidos, então são chamadas de talófitas. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o ciclo de vida dos vegetais e das algas, dos seres vivos como um todo, na verdade. Então, nós vamos entrar aqui falando sobre isso, sobre como é a divisão do ciclo de vida dos seres vivos. Pessoal, num ciclo que tem reprodução sexuada, tá? Olha só, o primeiro ciclo de vida é o aplobionte diplonte, em que os indivíduos adultos são diploides. Esse é igual ao nosso, ó, o homem é diploide, a mulher é diploide. Para formar o gameta tem meiose, meiose gamética. Os gametas vão se encontrar, formar um zigoto diploide, que vai dar origem a um adulto diploide. O adulto é diploide, galera, então o adulto é 2 N's. E o gameta é haploide, para que é o mesmo que o nosso ciclo. Isso acontece em algas também. Então, tem um adulto diploide, outro adulto diploide. Eles são geralmente dioicos, né? Mas pode ser monoico também. Ele pode ter os dois sexos num corpo só. Aí, galera, vai acontecer meiose, então, aí para formar o gameta. Depois da meiose, os gametas se fundem, formam o zigoto. Aí o zigoto vai dar origem a um indivíduo 2 N's novamente, vai se tornar o adulto. Então, a meiose é antes de formar o gameta, daí o nome meiose gamética. Vocês conseguem visualizar aí na tela, o homem 46, mulher 46, meiose para formar óvulo, meiose para formar espermatozoide, fecundação, que gera o zigoto. Galera, olha só, o zigoto cresce por mitose, quando se tornar adulto, vai formar o gameta por meiose novamente. Agora, então, bem comum em animais, né? Agora a gente vai ver o aplobionte aplonte. O aplobionte aplonte ocorre mais em algas. Esse é um ciclo menos comum. Nós vamos ter, então, aí um adulto haploide. Agora, o adulto não é diploide, o adulto é N, igual vocês conseguem visualizar nessa alga aí do lado. Olha só, o adulto é haploide. Ele forma, galera, gametas haploides, e os gametas haploides se encontram. Quando eles se fundem, eles formam, então, aí um zigoto diploide. Mas o adulto é haploide, então tem que acontecer uma meiose no zigoto para formar um adulto haploide. Então, esse é o aplobionte aplonte, ocorre em algas, é um ciclo mais raro. A meiose é zigótica, sempre que o ciclo é aplobionte aplonte, a meiose é zigótica. Nós vimos então, quando ele é aplobionte diplonte, a meiose é gamética. No aplobionte aplonte, a meiose é zigótica. E agora nós vamos ver um dos ciclos mais comuns nas algas e comum nas plantas, e que em animais só acontece nos quinidários. Então, esse é um ciclo diplobionte, ele tem metagênese, alternância de fase sexuada e fase assexuada. Aqui a meiose é espórica, na hora que forma os esporos. Esse ciclo diplobionte, então, aí acontece nas algas, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Em gimno e angiosperma é menos nítido, mas ocorre. Então, agora, o que nós vamos ter? 2 adultos. Um adulto 2 N's, que é o esporófito, e um adulto N, que é o gametófito. Galera, olha só, se eu começar lá pelo gametófito, no meu canto direito aí, o gametófito é um organismo N, ele produz gametas N. Quando os gametas se unem, fazem fecundação, não precisa meiose para formar o gameta, porque ele já é haploide. Faz fecundação, dá origem a um zigoto 2 N's. Esse zigoto vai se crescer por sucessivas mitoses e vai formar um adulto 2 N's chamado esporófito. O esporófito ele vai produzir uma estrutura que é o esporângio. Dentro do esporângio tem meiose para formar os esporos.
Então, galera, nós vamos ter meiose espórica. Esse esporo vai germinar por reprodução assexuada e vai formar o gametófito. Aí começa tudo de novo, então aí o gametófito vai produzir gameta, o gameta vai fecundar a reprodução sexuada, vai formar o zigoto 2Ns e o adulto 2Ns, que é o esporófito. O esporófito vai sofrer, então, aí no esporófito nós vamos ter meiose espórica, forma os esporos germinam por mitose, cresce, forma o gametófito adulto, e aí então esse gametófito vai produzir gametas que vão fecundar. Quando eu produzir os esporos, reprodução assexuada. Quando eu produzir o gameta, que vai fecundar, reprodução sexuada. Metagênese significa alternância de fase sexuada e assexuada. Ela é sexuada no gametófito e assexuada no esporófito. Sempre que tem metagênese, a meiose é espórica. Isso acontece em algas, olha só, aqui nós temos o ciclo da uva, que eles chamam de alface do mar. Se vocês começarem, então, lá pelo esporófito, porque é um ciclo, né, galera? Aí o esporófito é 2N, está aí do seu lado direito. Esses esporófitos têm meiose que formam os esporos, são esporos móveis. Esses esporos vão germinar e vão formar gametófito. O gametófito, por sua vez, vai dar origem a gameta masculino, gameta feminino. Esses gametas vão fecundar e vai dar origem ao zigoto 2Ns, que vai crescer e vai originar de novo o esporófito. Então, vamos lá, esporófito sofre meiose, gera esporos. Os esporos germinam e formam os gametófitos. Os gametófitos produzem gametas sem meiose, porque eles são N haploides, o gametófito. Agora, esses gametas se unem por fecundação, reprodução sexuada, e gera o esporófito 2Ns, né? Então, olha só, tem dois adultos, o gametófito, que é haploide, e o esporófito diploide. Meiose espórica, metagênese, fase sexuada, onde tem fecundação, fase assexuada, onde eu tenho a produção dos esporos. Nós fechamos os ciclos, agora nós vamos falar mais das algas. Bem, as algas, eu já falei, pertencem ao reino protista. As algas são eucariontes, fotossintetizantes, moram no mar, em lagos, rios e ambientes úmidos. As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares, porém, quando pluricelulares não formam tecidos, são chamadas talófitas. Elas possuem clorofila, possuem cloroplastos, mas tem outros pigmentos como xantofila, como caroteno, ficoeritrina, fucoxantina, são outros pigmentos que dão até a coloração às algas. A maioria das algas possui parede celular. Pode ser parede celular de carbonato de cálcio, de celulose, de agar, pode ser de carragenina. Então, aí tem uma variação na parede celular das algas. Porque algas não são plantas, mesmo sendo pluricelulares, porque elas não formam tecidos e nem embriões. A partir do momento que formam embriões, são embriófitas. Quem são as embriófitas? De briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. As algas não. As algas não são plantas, porque não formam tecidos e nem embriões. Classificação das algas. Pessoal, antes de começar, eu quero dizer para vocês que existem variações na classificação das algas. A professora pegou aqui a classificação mais comum, tá? Ainda assim não tão comum, né? As algas todas elas têm pigmentos, cloroplastos, xantofila, e a classificação ela é baseada principalmente nisso, no pigmento e na parede celular do que é. Quais são os principais grupos? Clorófitas, que são chamadas de algas verdes, faófitas, que são as algas pardas, rodófitas, que são chamadas de algas vermelhas, crisófitas, chamadas também de diatomáceas, euglenófitas, chamadas de euglenas ou euglenofícias, dinófitas ou dinoflagelados, em alguns livros pirrófitas, as dinófitas, e carófitas, que em alguns lugares eles colocam carófitas ou carofícias como sendo uma alga verde, tá? Assim como em alguns livros ele divide a crisófita da diatomácea, ele separa as duas então aí. Então há uma diferençazinha,
tá? Mas o básico e o principal das algas nós vamos ver aqui, vai ser o suficiente para que, se vocês fizerem uma avaliação no vestibular, conseguirem acertar. Todas as algas têm clorofila, todas as algas fazem fotossíntese, todas as algas têm clorofila A. Isso é importante, a clorofila A está presente em todas as algas. Galera, o primeiro grupo são as clorófitas, chamadas de algas verdes. Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Elas podem morar no mar, na água doce, em lugares úmidos, em lugares terrestres úmidos. São essas algas que podem se associar aos fungos ascomicetos e formar os líquens, que nós vimos aí nas aulas anteriores. Elas são bem parecidas com as plantas, elas têm clorofila, caroteno, xantofila e a parede celular de celulose. Eles podem se reproduzir de maneira assexuada. A alga fragmenta uma parte e dá origem a uma nova alga. Essa é uma reprodução assexuada, mas elas também podem ter reprodução sexuada e inclusive metagênese, que é a alternância de fase sexuada e fase assexuada. Olha lá aí, clorófita ou clorofícia, né? É uma alga verde, dá para visualizar, com muita clorofila. O principal pigmento é a clorofila, lembrando que moram no mar, na água doce, em lugares úmidos. Aí, então, um ciclo com metagênese, essa é uma reprodução da uva, alface do mar, com metagênese. Aqui a gente tem a alternância de fase sexuada e fase assexuada. O esporófito, por meiose, produz os esporos, que são esporos móveis, os zoósporos. Esses esporos vão dar origem ao gametófito masculino e feminino. O gametófito feminino vai dar origem a um gameta feminino, o gametófito masculino a um gameta masculino. Eles vão fecundar, reprodução sexuada, e aí vai formar um zigoto 2Ns, que vai dar origem a um esporófito 2Ns por mitose, meiose espórica. Agora, esse é um ciclo assexuado, então aí. Esse é um ciclo em que parte do animal se desprende, não tem fecundação, parte desse animal parte dessa alga se desprendeu, é um esporo, onde ela cai, ela cresce e forma uma nova alga. Essa é uma reprodução aí, então, por fragmentação, na verdade são esporos, mas ela é uma reprodução assexuada. Os esporos saem, geram novas algas sem haver fecundação. E eles podem ter o ciclo que a professora falou, aplôntico-aplonte. Esse ciclo, a meiose é zigótica. Essa alga aí é espirógera e ela vai fundir, então, duas algas. Quando ela funde, vai fazer uma fecundação, forma um zigoto. E esse zigoto vai sofrer meiose, meiose zigótica, ciclo aplôntico-aplonte, ou aplonte-aplonte aí. Ah, então esse é um ciclo, galera, com meiose zigótica, igual nós vimos lá atrás. Então, ela pode ter ciclo aplôntico, ela pode ter metagênese, né, com ciclo diplobionte, e ela pode ter ainda reprodução assexuada. Agora, nós vamos falar de um outro grupo, que são as faófitas ou algas pardas. Essas algas são as que atingem o maior tamanho no mundo. Tem a kelps, que são algas gigantescas, e a sargassum, que formam algas de até 60 metros. Muitas delas, como vocês estão vendo aí, têm bolhas de ar para flutuação. Elas formam uma estrutura em forma de bolha que ajudam a flutuar na água. Ela tem um pigmento chamado fucoxantina, que dá essa coloração parda, marrom pardacenta. Então, galera, elas são pluricelulares, elas às vezes até têm uma estrutura de um talo com rizoide, cauloide, filóide, mas não é ainda, não formam embriões, é um corpo em forma de talo, são somente marinhas, diferentes das verdes, que eram marinhas de água doce e de ambiente úmido. Galera, elas podem ter carbonato de cálcio nas paredes, mas também tem celulose. Elas têm clorofila A e C e tem caroteno, mas quem dá cor parda é a fucoxantina, castanha amarelada. E elas têm, algumas são muito utilizadas na culinária oriental porque produzem glutamato de sódio, uma substância que é conservante. Elas podem se reproduzir por esporos e de maneira sexuada aí por metagênese, tá? Metagênese é fase sexuada e fase assexuada, assim como a gente viu nas algas verdes.
Rodófitas, então nós estamos falando muito de algas pluricelulares agora. Rodófitas são algas vermelhas aí, então, que tem um pigmento chamado ficoeritrina. A maioria das rodófitas, galera, é pluricelular, a maioria mora no mar, mas são raras as de água doce e as terrestres. Os talos costumam ser presos, fixos. O principal pigmento ficoeritrina, da cor vermelha, mas tem fucoxantina, clorofila A e D. Eu disse para vocês, todas as algas têm clorofila A. Tem caroteno, tem xantofila. Pode se reproduzir de maneira assexuada por esporos. Pode fazer reprodução somente sexuada, que nem é a nossa. E pode fazer metagênese, alternância de fase sexuada e fase assexuada. Das algas vermelhas se extrai o agar, que é uma estrutura muito usada aí para fazer meio de cultura, e a carragenina também, que é usada como uma goma, então, aí. E a alga vermelha é a alga que se faz o sushi. O sushi, galera, é feito com rodófita, com alga vermelha, então, aí. Aí mostrando, ela realmente é vermelha. Galera, agora nós vamos falar de bacilariófita ou crisófita, que alguns autores colocam separado da diatomácea e outros colocam juntos, tá? E a gente vai ver que elas são, a professora agrupou, a maioria dos livros agrupam, são algas douradas, mais conhecidas como diatomáceas, elas são marinhas e de água doce, então elas moram na água, elas são unicelulares, olha só, não está colocado aqui, mas elas são unicelulares, moram no mar, na água doce, fazem parte do fitoplâncton. O que é isso, professora? Que é carregado pela água. O fitoplâncton é tudo aquilo que é muito pequenininho, faz fotossíntese e é carregado pela água. O plâncton é dividido em fitoplâncton, zooplâncton, né? Plâncton é toda aquela comunidade aquática carregada pela água. Se for fotossintetizante, fitoplâncton. Se não for fotossintetizante, zooplâncton. A maioria das algas unicelulares fazem parte do fitoplâncton. E elas são o pulmão do mundo, galera. As microalgas são extremamente importantes produtoras de oxigênio. Não são as plantas, são as algas. Elas produzem muito e gastam pouco. Olha só, elas têm uma carapaça de sílica. E quando elas morrem, vai acumulando essa sílica, formando a terra de diatomácea, ou diatomito, que eles chamam. Essa, ela tem clorofila A, C e fucoxantina, e clorofila E e fucoxantina. A fucoxantina é que dá essa cor amarelo dourado. A carapaça de sílica mais o pigmento fucoxantina dá uma cor amarela e brilhosa. Então, daí o nome de algas douradas. A reprodução pode ser assexuada, quando uma se divide em duas idênticas, ou elas podem fazer conjugação, troca de material genético. Galera, elas podem ter, então, uma camada superior e uma inferior. A gente chama de epiteca e hipoteca, que é a parede celular de sílica. Onde elas se encontram, a gente chama de frústula. Então, aquilo que eu falei, há controvérsias na classificação. Alguns separam bacilariófita de diatomácea. Aí, mostrando elas aí, elas têm a parede celular de sílica, são usadas para fazer creme dental, são usadas então aí para fazer creme esfoliante para pele, vela de filtro, tudo que tem sílica pode ser extraído da carapaça dessas algas, do diatomito que a professora falou. Olha aí que linda essa imagem, mostrando então as algas douradas, dá para ver que elas realmente são douradas por conta da fucoxantina mais a sílica. Reprodução principalmente sessiparidade, unicelulares, uma célula só. Olha só, agora o próximo grupo são as euglenas. As euglenas também têm uma controvérsia. Como a euglena é uma alga que não tem parede celular, diferente da bacilariófita que nós vimos agora, que tem parede celular de sílica, essa aqui, galera, não tem parede celular, ela tem flagelo. Ela é unicelular, ela é de água doce. E ela é o único ser mixotrófico do planeta. Como assim, professora? Gente, se tiver luz, ela faz fotossíntese.
Se não tiver luz, ela ingere partículas da água e se comporta totalmente como um protozoário. Então, ela tem uma capacidade de ser autótrofa ou heterótrofa, autotrófica ou heterotrófica, depende do ambiente. Ela tem flagelo, como ela é de água doce, ela tem o vacúolo pulsátil ou contrátil, parecido com os protozoários ciliados, para expulsar o excesso de água. Já que ela é hipertônica, ela absorve água por osmose, para eliminar esse excesso de água, ela bombeia aí com o vacúolo contrátil ou pulsátil. Ela se reproduz por cisparidade ou bipartição. Prof, por que então ela é uma alga? Porque ela faz fotossíntese. Tá? Se tiver luz, ela é autotrófica. Então, essa é uma característica, grande produtora de oxigênio também. Aí, mostrando a carinha dela, não tem parede celular, tem núcleo eucarionte, tem flagelo para locomoção, tem o vacúolo contrátil, tem uma estrutura que é o estigma, é um local de recepção de luz, galera, ela recebe luminosidade aí. Ok, nós já vimos então aí vários grupos de algas. Agora nós vamos falar da pirrófita ou dinófita, tá? Que eles chamam também aí de dinoflagelados. O que quer dizer dinófita? Cor de fogo, ou pirrófita, fogo, flamejante, né? Então, olha só, flamejante quer dizer fogo. São chamadas dinoflagelados porque elas têm 2 flagelos, também fazem parte do fitoplâncton, assim como a euglena e assim como as crisófitas. Então, olha só, as algas unicelulares, que são as crisófitas ou bacilariófita, pirrófita, aqui que são os dinoflagelados, e as euglenófitas. Tem flagelo para locomoção 2, placa de celulose, raramente sílica, mais celulose. Elas se reproduzem por cisparidade e legal, algumas emitem luz. Tem bioluminescência, tem luciferina, que é um pigmento que emite luz. E outras, galera, causam as marés vermelhas. Quando elas se multiplicam por um desequilíbrio ambiental, excesso de sais na água, elas se multiplicam, jogam uma toxina na água e essa toxina mata peixe, mata crustáceo. Se o homem comer peixe intoxicado de maré vermelha, pode intoxicar o fígado e o rim. As zooxantelas são pirrófitas ou dinófitas que se associam aos quinidários e formam os corais. Isso a gente estuda na zoologia. Os quinidários são animais que fazem uma associação mutualística com zooxantela. Zooxantelas são pirrófitas ou dinófitas. Elas são autotróficas, fazem fotossíntese, fornecem nutrientes orgânicos para os corais. Os corais protegem essas algas, fornecem sais minerais para elas. Ai, que linda essa noctiluca. A noctiluca, galera, ela é bioluminescente, tem luciferina, pigmento que emite luz, então isso aí então dá para ver à noite, quando a onda quebra. Olha que linda essa imagem aí, então, de uma grande quantidade de noctiluca emitindo luz, então aí essa é bioluminescente. E também as marés vermelhas, quando se multiplicam em excesso, essas algas podem liberar toxinas na água e causar maré vermelha. Isso é grave, isso é uma antibiose ou amensalismo, é quando uma espécie libera uma toxina na água que prejudica as outras espécies, então aí. E por último, a carófita. A professora colocou aqui a carófita, mas eu quero deixar claro que muitos livros colocam as carófitas junto com as algas verdes. Elas são pluricelulares, elas são de água doce, elas formam nós. E elas têm uma parede celular muito pétrea, com carbonato de cálcio. Ela tem esse aspecto pétreo, por isso que muitos autores separam ela das clorófitas ou das algas verdes. Mas lembrando que muitos materiais trazem juntos carófita e clorófita. Tem clorofila AB, xantofila, caroteno, tem reprodução sexuada e por metagênese, então elas têm ciclo aplonte e elas têm ciclo aí por metagênese, que é o diplobionte, então aí. Olha só, essas algas, elas fazem fotossíntese,
e elas têm essa diferença, elas só moram na água doce, enquanto que as clorófitas moram em lugares úmidos, na água doce e no mar. E essa tem essa parede celular pétrea, lembrando os musgos. Alguns autores dizem que elas são os primórdios dos musgos, porque os musgos não existem no mar, mas existem próximos da água doce na terra em lugares úmidos. Os musgos não suportam muita salinidade, né? Então, olha só, os musgos estão aí, segundo a ciência, originados a partir de carófitas, que são as algas aí parecidas com as algas verdes, e que eu já falei, alguns autores colocam junto com as algas verdes, que são as clorofíceas ou clorófitas. Aqui seria carofícea ou carófita. Resumindo, então, aí as algas. Aqui, galera, a professora trouxe a classificação principal de todas elas. Essa é a classificação que mais ocorre nos materiais. Clorófitas, que são as verdes, feófitas, que são as pardas, rodófitas, que são as vermelhas, bacilariófita ou crisófita ou diatomácea, euglenófitas, que são as euglenas, e dinófitas ou dinoflagelados. Então, aí, olha só, a que mais tem é a alga verde, né? E também a crisófita ou bacilariófita. Todas elas têm clorofila A. Quem pode ser uni ou pluricelular é a clorófita, né? Elas são uni ou pluricelulares. Feófitas, rodófitas, a maioria das rodófitas são pluricelulares, são raras também que podem ser unicelulares das algas vermelhas. O pigmento, então, aí de cada uma, olha só, as algas verdes, caroteno, xantofila, além da clorofila. As feófitas têm caroteno, fucoxantina, que deixa elas pardas. A rodófita tem ficoeritrina, que deixa ela vermelha. Fucoxantina é pardo, marrom. Ficoeritrina é vermelho. A bacilariófita tem caroteno e xantofila, então, aí, olha só. E, galera, lembrando, aí ela tem fucoxantina, não tá escrito aí, mas ela tem fucoxantina. Por isso que ela fica dourada, não tá escrito, mas ela tem fucoxantina sim, assim como a faófita. A euglenófita tem caroteno e xantofila, e a dinófita também. Galera, quem tem parede celular de agar e carragenina é a rodófita. Quem tem parede celular de sílica, a bacilariófita. Quem não tem parede celular é a euglena, né? As algas verdes têm parede celular de celulose, as algas pardas de celulose e arginina aí, tá? Ou alginato, que nós vamos ver, né? As dinófitas têm parede celular de celulose e raramente sílica. E agora nós vamos falar para que as algas servem, a importância delas nos ecossistemas. Pessoal, elas formam fitoplâncton, são carregadas pela água, servem de alimentos na cadeia alimentar, são a base, os produtores da cadeia alimentar aquática. Eles sustentam essa cadeia, eles, através então do fitoplâncton, elas são o pulmão do mundo, grandes produtoras de oxigênio, baixas consumidoras. Algumas causam marés vermelhas, então olha só, elas produzem uma toxina e essa toxina aí pode matar peixes, crustáceos. Na atmosfera, elas são responsáveis por 90% da fotossíntese, são os maiores produtores de oxigênio do planeta, por isso que o pulmão do mundo não é a floresta, mas sim os mares, ok? Temos que preservar essas algas. Galera, as algas, além disso, essa importância da maré vermelha é uma importância ruim, mas tem que salientar, né? Importância econômica, as rodófitas ou rodofícias, galera, produzem gomas, são meios de cultura para bactéria, formam sorvete através da carragenina, que é uma goma, gelatina, que é o agar, laxante, galera, dá para fazer laxante, creme dental, então aí. A professora não falou, as diatomáceas também dá para pôr no creme dental, que tem a sílica. As feofíceas, além de culinária, né, dá para usar aí, então, produzem o glutamato, sorvete, fertilizante, produzem o alginato, que modela o dente. As clorófitas ou algas verdes são bastante usadas na alimentação. E as diatomáceas ou crisófitas, que são as algas douradas, que formam lá o diatomito da parede celular de sílica, dá para usar a sílica em polidor, creme dental, filtro, tá? Aqui tá escrito maré vermelha, tá errada, perdão, pessoal. É a pirófita,
que causa a maré vermelha. Então, aqui, ok? Não tá certo no finalzinho aí do slide da maré vermelha, não. Aí, então, mostrando, a gente tem agar-agar, nós temos alginato, nós temos o sushi, então, aí, a alga do sushi, alga vermelha, o alginato, então, aí, que a gente extrai das algas pardas, né, o carragim, que é extraído, então, a carragenina, das rodófitas, também usado na fabricação de sorvetes. Pessoal, olha só, as algas são extremamente importantes. Nunca se falou tanto em algas, e hoje se sabe que as algas também estão sendo utilizadas para produzir muitas substâncias usadas na nutrição animal. Então, eles extraem muitas substâncias que as algas produzem, estão sendo descobertas agora e que são extremamente nutritivas ainda. Por isso que na cadeia alimentar aquática, elas têm tão grande importância. E tem tão grande importância para o planeta, para o ecossistema. Parece aos nossos olhos um ser invisível, porque não está próximo de nós, mas elas têm uma importância muito grande, tanto econômica como ecológica. Então, aí, pessoal, olha só, nós vamos fechar aqui, então. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o processo das algas. Anotem no caderno, façam toda uma revisão de todo esse processo e vão comparando uma alga com a outra para melhor a assimilação, pessoal. A gente fica por aqui, então, né?